Irmãos, boa noite. A paz do Senhor. Amém. Amém. Como é bom estar nesse local, né? Lugar tão simples, mas tão gostoso de estar, né? O Senhor é bom. Como é bom a gente ter essa consciência que o Senhor é bom. É interessante que Ele é bom em todo tempo. Independente do momento que nós estamos vivendo, Ele continua sendo bom, continua sendo conosco. E isso é que faz toda a diferença na nossa vida, quando nós temos a liberdade de entender dessa forma. Não apenas de pensar, mas de entender realmente dessa forma. E eu me sinto assim, tão grato a Deus de poder estar aqui neste local, que Deus tem separado para o louvor dEle e a glória dEle. Apesar de simples esse local, né? A gente vem para cá, um banco duro, né? Mas a gente se sente tão feliz, né? Porque aqui a gente pode adorar o Senhor. Podemos sentir aqui a presença do Senhor. Algo especial pode acontecer conosco aqui. E é bom quando a gente tem essa consciência, né? Oh, que tremenda graça, né? Olha, quando ele cantou essa música, o meu coração, assim, como que ele palpitava, né? Oh, que tremenda graça, ele levou lá na cruz a minha dor, né? Levou a minha dor. Hoje eu sou livre. Você é livre, igreja, para dar glórias ao Senhor. Amém. Você já pensou o que é esse ser livre? Ninguém, nem o diabo com todas as suas forças pode tirar de nós essa liberdade, essa coisa que Deus, na sua infinita misericórdia, proporcionou a nós. Liberdade espiritual. Sou livre para tudo. Você é livre para fazer tudo. Você é livre até para pecar. Já percebeu? Mas o Espírito Santo que está dentro de nós nos dá a liberdade de escolher não pecar. Para tanto, a gente precisa de ter alguns compromissos com o Senhor. Interessante que teve uma irmã que orou aí, disse que o Senhor mudou o rumo da nossa história. Olha que coisa interessante. Aí eu comecei a pensar depois, né? Ela falou essa frase, puxa vida, minha irmã, como você me abençoou com essa frase. O Senhor mudou o rumo da nossa história, mudou o rumo da minha história. Lá fora, perdido, todo atrapalhado, vivendo uma vida toda atrapalhada, mas um dia alguém falou do amor de Deus para mim. E eu comecei a entender o que é que o amor de Deus poderia produzir na minha mente e no meu coração. Aí eu entendi que ele poderia mudar a minha história. Isso aconteceu comigo, aconteceu com você? Pergunta o irmão que está do seu lado, se o Senhor mudou a história dele. Pergunta. O Senhor mudou a sua história? Que coisa gostosa, né? Irmãos, eu me sinto assim, tão feliz na casa do Senhor, com tanta tranquilidade, tanta liberdade, porque eu posso tudo, né? Posso tudo, porque o Senhor mudou a minha história, né? Me fez um cidadão dos céus. Hoje eu me recordei de alguma coisa que Deus me abençoou esses dias passados, há um tempo atrás, para eu fazer, e eu comecei a chorar, e a minha filha também, eu percebi que ela se emocionou. Há algum tempo atrás, tinha lá na loja uma mãe, uma filha e a avó, as três comprando. E a moça assim deve ter, não sei, 12, 14 anos, no máximo 14 anos. Tão entusiasmada, tão alegre, comunicativa. E eu entrei na conversa, comecei a conversar com elas, fui conversando. E a menina, para o final, já estava me chamando de senhor Ademar. Senhor Ademar para lá, senhor Ademar para cá. E eu fui conversando. Falei com ela, você deve ter muitas amigas, né? Falei, nossa, senhor Ademar, mas tem tantas amigas. Eu falei, olha, eu vou te dar uma oportunidade para você falar o nome de 5 para mim. Vamos ver se você acertar. Eu conheço uma que é muito sua amiga. Aí ela falou primeiro, segundo, no terceiro já começou a ter dificuldades, né? E achar 5 amigos não é fácil. Aí, no terceiro, eu falei, você tem 2 chances ainda para acertar, até agora você não acertou, a sua principal amiga. Aí ela falou a 4ª, falei, você tem só uma chance para não errar. Ela falou a 5ª, falei, olha, você errou,
Quando ela falou a quarta, e eu disse à senhora, você não acertou ainda, a mãe já baixou a cabeça e começou a sair lágrimas nos olhos. Aí quando a menina entendeu que a amiga principal dela era a mãe dela, a menina começou a chorar, saiu e foi lá e deu um abraço na mãe. Dentro da loja, a mãe e a filha chorando. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque tinha 3 meses que uma não conversava com a outra. Olha o que Deus faz. Olha que interessante, coisa simples que a gente pode fazer. Viver este evangelho por onde nós estivermos, E eu fiquei tão emocionado depois que eu comecei a pensar, Senhor, como que o Senhor me usou para uma conversa tão simples, tão... E Deus fez aquele milagre, né? Milagre. Acredito que elas não são evangélicas, tá? Mas foi uma oportunidade que Deus me deu de levá-las a se abraçarem e chorarem uma com a outra. Então, minha jovem, meu jovem, seu amigo, sua amiga, primeira é a sua mãe, primeiro é seu pai, primeiro papai do céu e depois, né, a nossa família é assim, muito importante. Mas irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre algumas mudanças, né? Nós vivemos num tempo de mudanças, né? Mudanças constantes. As coisas que aconteciam, as coisas que eram verdade, já não são verdade mais. As coisas que eram normais, deixou de ser normais. E existe mudanças constantes e a gente fica assim, às vezes até perplexos diante das mudanças, dos acontecimentos. A gente fica pensando assim, como que eu vou me adaptar a esse novo sistema? Especialmente para quem está assim com a cabeça branca igual a minha, tem até dificuldade até de ouvir determinadas frases. Às vezes a gente está em determinados locais e as pessoas conversando, e a gente ouve algumas palavras que a gente fica pensando assim, mas é o dia a dia das pessoas. As mudanças estão aí. E eu queria que nós pudéssemos pensar um pouco da nossa condição como cristão diante dessas mudanças. Que as mudanças são muitas, mas eu sou cristão de 40 anos atrás. O Jesus de 100 anos atrás não mudou, ele continua sendo o mesmo Senhor. Se ele não mudou, e eu como cristão, não posso aceitar determinadas mudanças que venha de encontro à minha fé, que venha impedir a minha comunhão, a minha intimidade, a minha ligação com o Senhor. E existem tantas mudanças que elas, para nós, elas se constituem pecados, constituem erros, e alguma coisa que está aí, e que a gente vai se acomodando, nós nos acomodamos com determinadas coisas, e acabamos aceitando como sendo coisas normais, mas como que fica a minha situação diante de determinadas coisas? Paulo falando aos Coríntios, ele diz assim, fazei tudo com decência e ordem. Fazer tudo com decência e com ordem. Então, o que é decente, para mim e para outras pessoas, já não está sendo tão decente mais. Olha como que as mudanças estão acontecendo. Mas independente daquelas pessoas que nos arrodeiam, de repente, independente das pessoas que nós temos contato, importa é que nós tenhamos na nossa mente, no nosso coração, o nosso compromisso com Deus. Eu preciso de estar atento para que eu esteja agindo com decência e com ordem, em todo sentido da minha vida, no meu caminhar, no meu falar, e até mesmo no meu pensar. Vocês já perceberam que é comum nós nos pegarmos pensando determinadas coisas que, peraí, não posso mais pensar dessa forma. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na minha vida. Tudo se fez novo na sua vida, minha irmã. Tudo se fez novo na sua vida, meu irmão. Mas para que você possa praticar e agir dessa forma, você precisa de crer no Senhor e ter a sua mente, o seu coração aberto para que o Espírito Santo possa agir em você e através de você, para que esse Deus
que tem que ser para sempre a razão do nosso viver, seja de fato glorificado através das nossas vidas. As mudanças são constantes. Vejam bem as profissões. Profissão que, algum tempo atrás, era tão importante, hoje já está deixando de ser importante. Eu estava pensando que, alguns anos atrás, existia aquelas pessoas que saíam tirando fotografia, né? Lembra daquilo? Tinha aquela coisa que a gente chamava de binóculo, né? Colocava a fotografia da gente e a gente ficava impressionado, como aquilo era bonito, cara. Fotografia, né? E muitos aqui não conhecem mais isso. Não sabe. As coisas estão mudando. E determinadas coisas têm mudado para melhor. Poderíamos até dizer que muitas coisas têm realmente mudado para melhor, para facilitar a nossa vida. Mas eu preciso de estar atento com respeito às mudanças, né? Vejam vocês, há uns tempos atrás, aqui muitas pessoas gostavam de tirar foto, compravam filme de 6, 12, 24, ficavam felizes quando compravam um filme de 24, vou tirar tantas fotos, né? Cadê mais aquelas máquinas? Acabou. Hoje você faz tudo com o celular assim. Olha como que as mudanças estão acontecendo e a gente não atenta para isso. São mudanças que a gente não percebe que está acontecendo. Mas, irmãos, se nós não formos verdadeiramente vigilantes com a nossa vida espiritual, essas mudanças que às vezes aparentam ser mudanças simples, sem prejuízo espiritual para nós vamos admitindo elas na nossa vida. Existem coisas que estão mudando para pior, mas muito pior. Se você começar a fazer uma análise do passado, de alguma coisa que era comum para você, e que para você ainda tem que ser comum, e para tantas outras já não é mais comum, você vai chegar à triste conclusão: o meu parente, o meu amigo tão chegado mudou para pior. E o pior é que se nós não atentarmos, nós vamos nos acomodando com essas mudanças que são ruins. Um exemplo simples com respeito a uso e costume. Uso e costume. A gente precisa ter cuidado com o uso e costume. E o homem às vezes gosta de olhar isso e levar para as mulheres. Mas os homens também. A Bíblia diz assim: é mistério que vem um escândalo, mas ai por que um escândalo vem? Então, eu preciso de ter cuidado com as mudanças. De forma que as mudanças boas, eu posso admiti-las na minha vida. Mas aquelas mudanças que vai me levar a não ter uma aparência de alguém comprometido com Deus, eu preciso ter cuidado com elas. Eu preciso de ser vigilante com respeito a elas. E elas são sutis. São mudanças que todo mundo faz. Isso é tão comum. A igreja tal faz. Fulano de tal age dessa forma. Olha, fulano de tal, ele é até autoridade da igreja e ele age assim. Então, a gente começa a procurar formas para justificar aquela mudança que nós estamos querendo admitir como certa para a nossa vida. E a gente precisa de estar vigilantes. Aliás, a palavra diz assim: vigiai e orai para que não em tentação. É fácil entrar em tentação. É fácil nós cedermos à tentação, né? Olha, quem mexe com o negócio como eu, olha que facilidade de entrar em tentação, aceitar determinadas coisas. Tem hora que eu me pego assim, eu planejando falar uma mentira em cima de determinada coisa. É verdade, é. O Ademar de paletó, olha lá, prega na igreja, conhece um pouquinho da Bíblia. Olha, é verdade isso? É verdade sim, irmãos. Todos nós estamos sujeitos a falhar. E nós precisamos de ser vigilantes com o nosso compromisso com Deus. Do momento em que nós assumimos a ser cristãos, nós precisamos ter cuidado com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Porque as ofertas são muitas, as oportunidades são muitas.
Algum tempo atrás, chegou um cidadão e queria me vender uma Kombi de um produto lá. Eu olhei o preço, ótimo preço, vou comprar. Aí perguntei, o cara muito conhecido, não era roubo dele, diretamente, né? Aí eu fui falar com meu filho. Meu filho só olhou assim para mim e falou assim, pai, o senhor acha que isso está certo? Olha que lição bonita que o meu filho me deu. Pai, o senhor acha que isso está certo? Aí eu parei e falei, peraí. Nem tudo me convém fazer. Eu posso tudo, mas nem tudo me convém fazer. E para que eu não venha falhar, eu preciso ser o quê? Vigilante com a minha vida espiritual. Estar atento a todos os momentos. Porque o diabo vai trazendo oferta para nós constantemente. O diabo, ele procura trazer oferta para nós naquela área que nós temos uma certa fraqueza. Pode observar. E sejamos preocupados, atentos com respeito a isso. Seja vigilante com a sua vida espiritual naquela área que você tem facilidade para falhar. Vigia, 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 porque ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E se eu não estiver atento, eu vou perder a batalha para ele. Olha, gente, e depois que a gente perde a batalha é tão difícil, dói tanto, né? De tempo em tempo, a gente que é presbítero da igreja, a gente escuta cada coisa. Algum tempo atrás, parece que teve um cidadão, ele queria confessar o erro dele com alguém. E eu, por ser presbítero de igreja, ele achou que deveria falar comigo. E ele trouxe uma história para mim. Perguntei para ele, quem sabe? Só eu e fulano. Falei, ele acertou com Deus? Ah, mas eu não consigo sentir paz. Falei, conversa com Deus. Não tem outra forma. Não tem outra forma de você encontrar paz, a não ser você conversar com Deus e confessar a sua falha, né? Aquele que confessa aí, alcança o quê? Misericórdia e perdão. Então, confessa a sua falha, para que você alcance perdão. Não importa as mudanças que estão existindo, mas você tem que continuar sendo comprometido com Deus. Tem que ser esta a nossa visão. Se nós não tivermos esta visão, não importa o tempo de cristão que nós temos. Importa é o momento em que nós estamos vivendo. Sermos vigilantes para glorificar e honrar o Pai Celestial. Nós temos conhecido esta palavra. E esta palavra é que nos faz ser liberto dos erros, das falhas. O que é que Jesus falou? Conhecereis a verdade. E essa verdade o quê? Ela vos libertará. Então, a palavra de Deus é que nos liberta. Essa palavra. Por isso eu preciso conhecer mais essa palavra, para que eu tenha conhecimento bastante desta palavra, para confiar no perdão do Pai Celestial. E assim, eu deixar de estar tão perturbado como estava aquele irmão, em que ele não conseguia ter paz no coração, porque havia cometido um pecado. Né? Então, esta palavra me liberta. Mas para que ela me liberte, eu preciso de crer no perdão e na misericórdia do Pai Celestial. Você tem crido na misericórdia do Senhor? Você tem crido no perdão do Senhor para a sua vida? E é isso que a gente precisa. Não importa quanto tempo eu tenho de evangélico, importa é que eu seja comprometido com o Senhor e que conheça a misericórdia do Senhor para com a minha vida. As mudanças estão aí, mas eu tenho que ser cristão, independente de qualquer tipo de mudança. Não posso, de forma nenhuma, estar olhando para trás. Eu tenho que ter um alvo. E qual seria o meu alvo? Qual será o seu alvo? Será que o seu alvo é apenas ser membro da igreja?
Será que o senhor vai apenas sentar aqui no banco, vai para casa hoje à noite, durante a semana trabalha, semana que vem aqui no domingo, está tudo bem? Não, eu preciso de ter um alvo de viver este evangelho aonde eu estiver. Eu preciso de ser como um cidadão comum. Eu tenho que ser visto como um cidadão que tenho algo dentro de mim. E isso eu não vou mostrar com palavras. Isso eu não vou mostrar criticando outras pessoas. Isso eu não vou mostrar querendo me fazer diferente entre as pessoas. Essa diferença que tem que existir em mim, ela tem que ser natural. E ela só passa a ser natural na minha vida, no meu coração, no meu viver, do momento em que eu estreito cada vez mais a minha comunhão com o Pai Celestial. Se eu e você aproximarmos verdadeiramente do Senhor, nós iremos fazer diferença aonde temos estado inseridos, lá no nosso local de trabalho, dentro da nossa família. Precisamos de fazer diferença com a nossa presença. A sua presença é uma presença comum, é uma presença que as pessoas às vezes têm cuidado para falar determinadas coisas perto de você. Não seja cristão chato. Não seja aquele cristão que fica perturbando os outros com a mensagem do Evangelho. Mas vive esse Evangelho. Mostre com o seu proceder o que é que você tem dentro de você. Davi dizia umas coisas assim tão interessantes. Deleito em fazer a tua vontade. Que coisa gostosa. Sentia prazer em fazer a vontade do Senhor. Dentro de mim está a tua lei, a tua palavra. Para que eu mostre diferença, eu preciso de ter esta lei. Eu preciso de ter esta palavra guardada na minha mente e no meu coração. Porque aí esta palavra é que vai fazer diferença no meu dia a dia. Deleito em fazer a tua vontade. A tua lei está dentro de mim. Ensina-me a fazer a tua vontade. Ele fazia esse pedido ao Senhor. Ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade. Me dá conhecimento da tua vontade. Mas como conhecer a vontade do Senhor? Não é tão difícil. Ter a palavra. Conheça essa palavra. Conheça essa palavra. Mais e mais. Você vai conseguir entender a vontade, o propósito de Deus para a sua vida. A juventude, né? Fica tão preocupado quando vai fazer faculdade. Né? Termina, eu vou fazer faculdade. Fazer faculdade de quê? O que eu vou escolher? O que eu vou fazer? Difícil, né? É uma atitude, é uma decisão que precisa ser tomada e que é tão difícil para vocês. Mas olha, se você não conseguir estudar e for ser um servente de pedreiro, que você seja um servente de pedreiro cristão. Se você fizer uma faculdade e for um engenheiro, seja um engenheiro cristão. Se você for fazer medicina, seja uma médica cristã. Aí é que está toda a diferença. Você é comerciante, seja comerciante cristão. Seja alguém comprometido com Deus aonde você estiver. Porque aí você vai fazer verdadeiramente diferença. O apóstolo João falou alguma coisa interessante no capítulo 1, ou seja, 1 João 2, verso 17. Os que fazem a vontade do Senhor permanecem. Então, para permanecer, precisa de fazer o quê? A vontade do Senhor. Aí você permanece. Permanece como? Permanece fazendo a vontade do Senhor. A cada dia, a sua mente, do aspecto espiritual, ela é ampliada. E você vai fazendo a vontade do Senhor. Às vezes você fala no seu trabalho uma frase com alguém. Uma frase pode mudar a história de uma pessoa. Sabia disso? Uma frase pode nortear a vida de alguém. Mas para que essa frase que você vai proferir mude a vida de alguém, ela precisa sair da sua boca ungida pelo Espírito Santo, ser falada no momento certo. Daí a razão de você não ser aquele crente
chato, insistente com alguém, tentando falar alguma coisa que você não deveria falar naquele momento no aspecto espiritual. Uma das coisas que, diante da mudança, a gente precisa de ter é honestidade com aquilo que nós temos aprendido na casa do Senhor. Vocês já perceberam que tem gente que é praticante, vem sempre à escola dominical, mas às vezes não são honestos com aquilo que aprendem. Não são honestos por quê? Porque não colocam em prática. Eu preciso de colocar em prática aquilo que eu tenho aprendido. Há quantos anos eu sou cristão? Há quantos anos o Senhor me chamou? Será que eu tenho procurado colocar em prática? Aí você diz assim, não, mas irmão Ademar, eu tenho pouco tempo, tem 6 meses. Mas você tem tentado colocar em prática aquilo que Deus tem, através do Espírito Santo, colocado na sua mente, no seu coração? Não importa as mudanças que estão aí, importa é que o Deus que você crê, continua sendo o mesmo de ontem e será para sempre. Jesus falou um negócio interessante, diz assim, ó, esforçai-vos por entrar pela porta, porque larga e conduz à perdição. Então, alguns anos atrás, eu ouvi alguém, ele trouxe uma mensagem sobre esforçai por entrar pela porta estreita. E eu comecei a pensar, mas, de fato, a porta que nós vamos passar, ou que estamos passando por ela é muito estreita. Sabe por quê? Porque nós precisamos de ter parâmetro para passar por esta porta. Nós precisamos ter um cuidado especial com o nosso dia a dia. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos. Aquilo que nós aprendemos na casa do Senhor. Quantas verdades que nós temos aprendido na escola dominical, no culto à noite, e que às vezes fica desapercebida. Mas por misericórdia de Deus, às vezes, Deus usa de bondade conosco e alguém fala alguma coisa do nosso lado que nos chama atenção. Vocês já perceberam que existe até pessoas que não são evangélicas, que em determinado momento falam alguma coisa que machuca a gente? Às vezes é o Espírito Santo usando alguém que não tem compromisso nenhum com ele, para mostrar a nós o nosso erro, a nossa falha. Não importa o santarrão que você seja, importa que você seja vigilante no seu dia a dia com a sua vida espiritual. Eu preciso de estar verdadeiramente atento com a minha vida espiritual. Do momento em que eu fui chamado por Cristo, eu passei a ter um grande privilégio. Eu passei a ser propriedade exclusiva do Senhor. A casa que você mora, ela é exclusiva sua. Naquela casa que você mora, o cara lá de fora não pode ir lá fazer coisa errada dentro da sua casa, não. Porque ela é exclusiva sua e da sua família. E eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Você é propriedade, meu irmão, exclusiva do Senhor. Fala para o irmão do seu lado aí que ele é propriedade exclusiva do Senhor. Uma coisa interessante, eu sou propriedade do Senhor. Eu não sei, eu fico pensando, às vezes eu paro, o que é que Deus viu em mim para que me levasse a ser propriedade dele? Até então eu todo atrapalhado, todo errado, pensava tantas coisas erradas, e de repente o Espírito moveu o meu interior, moveu o meu sentimento, e eu comecei a ter os meus olhos abertos no aspecto espiritual para enxergar a grandiosidade do Senhor, e eu passei a ser propriedade exclusiva do Senhor. Então eu, como propriedade exclusiva do Senhor, não posso permitir de forma nenhuma que no meu coração habite, reine algum pensamento em que venha redundar para a minha vida espiritual com prejuízo. Não posso ter prejuízo na minha vida espiritual, de forma nenhuma, diante dos meus pensamentos e diante das minhas ações. E para tanto, as mudanças podem acontecer, mas o meu comprometimento com o Senhor tem que permanecer o mesmo, porque eu sou propriedade
exclusiva do Senhor. É algo assim muito especial. Sabemos que somos propriedade exclusiva do Senhor. Né? A minha casa é exclusivamente minha e da minha família. Na minha casa, entra quem eu deixar. Então, eu preciso ser vigilante com esta casa. Tem uma expressão tão interessante, que nós somos o templo do Senhor, somos o templo do Espírito Santo. Olha que coisa interessante, sou morada do Espírito Santo. Até então, todo atrapalhado. De repente, passei a ser templo, morada do Espírito Santo. Você morada do Espírito Santo, meu irmão. Então, você, minha irmã, você, meu irmão, é morada do Espírito Santo para pensar boas coisas, para se dispor a fazer algo que honre a Deus, que glorifique a Deus, que exalte a Deus com a sua maneira de viver. Tiago falou um negócio interessante assim, ó: tornai-vos não somente ouvintes, mas praticantes da palavra. E às vezes nós somos assim, somos ouvintes, ouvimos. Você já percebeu? Eu não sei se vocês têm algum conhecimento de coruja. Pensa numa coruja e num papagaio. Você pega uma coruja, cria ela com bastante carinho e cria o papagaio. E ensina os dois. Quem vai prestar mais atenção? A coruja. Mas quem vai aprender? É o papagaio. Não sejamos esse crente tipo coruja, que a gente presta atenção às vezes, mas não sabe nada. Naquele momento que alguém pede razão da sua fé, você não sabe falar nada da palavra, porque não tem guardado a palavra do Senhor na sua mente, no seu coração. E há momentos em que nós precisamos de falar com alguém do amor de Deus e mostrar aquilo que pode fazer diferença na mente e no coração das pessoas. Você precisa estar preparado, eu preciso de estar preparado para mostrar a razão da minha fé. Por que é que eu creio nesse Cristo? Por que é que eu entendo que esse Senhor mudou a minha história? Por que é que eu entendo que esse Senhor me fez um verdadeiro cidadão dos céus e fez você, minha irmã, uma verdadeira cidadã dos céus? Dá para você imaginar o que é ser isso? Ser cidadão dos céus? Ser cidadão dos céus? Ser alguém assim, extremamente especial para o Senhor? Deus para mim tem que ser prioridade na minha vida. Ele precisa de ter a primazia da minha vida. Mas não é fácil isso. Muito difícil. Para que a gente tenha Deus como primeiro lugar na nossa vida, nós precisamos de abandonar uma série de coisas que às vezes a gente gosta. Você já percebeu que tem coisas que é gostoso? Gente, pecado é um negócio muito gostoso. Se pecado não fosse gostoso, as pessoas não faziam tanto pecado, não cometiam tanto pecado. O pecado é gostoso naquele momento que você está pecando. Agora, a consequência é que é trágica. Então a gente precisa de estar atento e não viver a vida cristã apenas como alguém que aprende e nunca sabe nada. Josué, capítulo 23, versículo 15, versículo 16, diz assim, olha: e sucederá que assim como vieram sobre nós todas estas boas coisas que o Senhor, vosso Deus, vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor, se acenderá sobre vocês a ira de Deus. Veja bem que coisa interessante. Veja bem. Da forma em que nós desfrutamos das bênçãos do Senhor, quando estamos vivendo em relação com o Senhor, nós podemos também desfrutar de determinados malefícios que nós buscamos ou que nós atraímos para nós. E para tanto eu preciso de ser atento com a minha vida. Eu preciso de ter cuidado com a minha vida espiritual. Eu preciso de constantemente estar buscando o Senhor enquanto é tempo. Enquanto é tempo para eu buscar o Senhor? É agora. É esse momento. Não posso deixar para amanhã.
o que eu devo fazer em prol da obra do Senhor, o que eu devo fazer para glorificar o Senhor, tem que ser agora, não pode ser para depois. O primeiro lugar da minha vida precisa de ser para o Senhor. Muito interessante. Josué, capítulo 24, promessa que o versículo 15. Josué 24, 15, versículo 16. Josué falou um negócio assim interessante para o povo. Não importa quem vocês vão escolher, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu gostaria hoje de finalizar a minha palavra com vocês nesta noite, desta forma. Não importa as mudanças que estão aí fora, se as mudanças são boas ou são ruins, mas eu e a minha casa preciso de escolher viver o Evangelho de Cristo. Eu, junto com a igreja presbiteriana Casa de Preda, precisamos de escolher fazer a vontade do Senhor. Nós somos chamados para viver já o reino do Senhor nesta terra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas como servir ao Senhor? Se eu não estiver vigilante, atento, eu não vou conseguir servir o Senhor. Eu não vou dar exemplo dentro da minha casa. Vocês já perceberam como é difícil ser cristão dentro de casa? Ser cristão dentro de casa é um negócio difícil. Porque é lá que eu estou 24 horas com a minha família. É lá que eu me chateio lá fora e venho para dentro de casa desabafar e às vezes falar coisa que eu não devia de falar. Mas eu e a minha casa, eu e a minha mulher, eu e meus filhos, nós, da Igreja Casa de Pedra, precisamos ter sabedoria para agir desta forma, escolher o Senhor, para viver o Evangelho do céu, o Evangelho nesta terra, e ser cidadão dos céus. Eu desejo que Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua vida, que Deus faça você um homem e uma mulher de Deus, que Deus dê condição de você permanecer de pé, dando a volta gloriosa do Senhor. Vós sereis minhas testemunhas, tanto aqui em Volta Redonda, dentro da sua casa, como em volta de Volta Redonda, como no estado, por onde você andar, você de ser testemunha do Senhor. E para ser testemunha do Senhor, eu preciso de conhecer esta palavra, buscar o Senhor, estreitar a minha relação com o Senhor, para que eu receba suporte no aspecto espiritual, para viver este Evangelho, para já estar reinando nesta terra com o Senhor. O Senhor precisa fazer parte ativa da minha vida, e para que Ele faça parte ativa da minha vida, eu preciso, cada dia mais, de me comprometer com Ele. Jovens, se comprometa com Deus, na sua escola, no seu dia a dia, saiba escolher o melhor, e o melhor é Jesus para a sua vida, o melhor é Jesus para a nossa vida. Não esqueçamos de que o melhor é viver com o Senhor. Aí fora, as mudanças estão acontecendo, mais cedo, tem que ser o cristão de ontem, tem que ser o cristão de hoje, tem que ser o cristão amanhã, da mesma forma. Não pode haver mudança na minha visão espiritual, com respeito à minha seriedade com o Pai do céu. As mudanças estão aí, mas essas mudanças não podem me atingir de tal forma. Vejam bem, algum tempo atrás, era um maior absurdo, era algo assim que a gente assustava quando alguém disse assim: olha, fulano ficou grávida, você casar. Hoje já é? Pode comprar. Nós vamos acostumando. E aí, você vai casar? Não, vou morar junto. As pessoas estão adaptando a determinados costumes, mas diz o apóstolo que tudo me é impossível, mas nem todas as coisas me são lícitas. Nem tudo eu posso me adaptar e aceitar. E eu sou comprometido com o Senhor. Você, minha irmã, você, meu irmão, é comprometido com o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que você
viva este Evangelho para o seu bem, mas de uma forma muito especial, para a glória